Olimpíada, a OBQ Júnior, você não deixa de estudar para você ver se você tem chance de ganhar medalha. Foi uma Olimpíada muito concorrida essa Bioquímica Júnior. Fiquei bastante decepcionado, porque a nota de corte da Olimpíada de Química foi muito alta. Muito alta. E, assim, é uma coisa que eu acho que a Olimpíada de Química podia ter aprovado mais gente. São 3 fases, entendeu? E eu mesmo, nas escolas que eu coordenei, teve, acho que uns 60 participantes, só 3 foram para a segunda fase, entendeu? Eu não sei se o povo não sabe química, ou se o povo daqui é pior que o resto, ou se a nota de corte foi alta, porque o povo não passou, não, e gente muito boa fez a bioquímica. Que bom que você está aí, Laura. Não, essa falando da Bioquímica normal. Essa Bioquímica Júnior é outra. Olimpíada Brasileira de Química Júnior é diferente da Olimpíada Brasileira de Química. A Olimpíada Brasileira de Química não é livre para quem quiser fazer. Eu quase passei para a segunda fase. Então, mas para você ver, você é uma mina boa, você passou em segunda fase de tudo. Não passou da Bioquímica, entendeu? O pessoal não passou para a segunda fase do Bioquímica. Foi muito, muito difícil mesmo, entendeu? E a nota foi 11,25 por aí. E era quantos? Quantas questões? 12. Quê? Eram 20 questões. 20. E foi quanto? 11, pouco? Então, muito alto. Foi 11,25. Então, aí, para passar era 12. Então, o nota de corte é muito alta. Você tem que acertar 60% da prova pela segunda fase. Vou falar, é muito. Vocês sabem quanto que é a nota de corte média da UBMEP nas escolas públicas? Quanto vocês acham que é? Não estou falando de escola, tipo, escola federal, não. Estou falando de escola comum, estadual. Escola estadual comum, normalzinha. Não. 40? Para a segunda fase. 20 questões. Para ir para a segunda fase. Hã? 14 já está garantido. Depende da escola. 12 é, em geral, a maior nota que as escolas tiram, Lucas. Eu tô falando de escola, assim, que não tem treinamento. Por exemplo, lá, aqui em Juruáia, tem treinamento dentro da sala de aula. Não, a nota de corte, em geral, é 7 para ir para a segunda fase do BMEP. Entre 7 ou 8. Só para vocês entenderem, as escolas que eu trabalhei, nunca, acho que o ano que foi mais, a nota de corte foi 9. Nunca passou de 9. Nunca vi nas escolas que eu trabalhei. Hugo, mas você é um cara diferente, né? Você é um cara que estuda. Quando você estava no 6º ano, você já tinha medalha de outras coisas, que eu nem sei, mas eu sei que você tinha medalha. Você já tinha medalha do BMEP, da BMEP nível A, quando você entrou no ensino fundamental, no 6º ano. Então, Leonardo, mas é assim. Tem uns alunos que tiram isso mesmo. Só que eu tô falando escola normal, o aluno nunca estudou nada. A média é 7, tá? Vocês podem ficar impressionados. Mas vocês vão na escola que chega lá e tal. Eu trabalho em escolas que não estão boas, tá? Não estão boas. Estão com problemas. E os problemas têm a ver com muitos outros motivos. Não é culpa dos professores, não é que os professores são ruins. Não é que... Não, é problema histórico. Eu não consigo preparar meus alunos da minha escola. Eu dou aula... Aqui em Muzambinho tem 2 escolas. O Salatiel de Almeida e o Cesário. Eu marcava aula extra, aparecia 30 alunos do Cesário e 6, 7 do Salatiel. Não é verdade, Bruno? O Bruno tá aí, ó. O Bruno é testemunho, ele era do Salatiel. Aparecia 6, 7 do Salatiel e 30 do Cesário. Confirma isso para mim, Bruno, para eu não deixar eu mentir sozinho. Aí, o Bruno falou a verdade. Então, é assim, 30 alunos da escola que eu não dou aula e 6, 7 da minha escola. O Bruno era um dos únicos. O Renan mesmo era do Salatiel, não ia na aula. Aí o que aconteceu? O Cesário lotava. Cesário era lotado, entendeu? Tanto que do Cesário eu consegui 2 medalhas de ouro, que é o Felipe e o Thiago, e do Salatiel eu consegui só o Bruno. Aí o que o Bruno fez?
mudou para o cesáreo. O Bruno mudou para o cesáreo. Olha para você ver, o Renan também mudou para o cesáreo. Vira a casaca, professor. Hã? Vira a casaca. Não, a questão não tem importância. Para mim, o cesário é uma escola importante também. Eu estudei lá quando era moleque, estudei nas duas. Só que a questão é que o Salatiel eles não querem estudar. Então, como eles não querem estudar, eu não consigo muita medalha na minha escola. Não, o Guilherme, pelo menos, sempre foi do Cesário, né, Guilherme? Você nunca foi do Salatiel, então não tenho como brigar com você. Então, você tá perdoado. Você sempre foi de cesário, então beleza. Pessoal, vamos começar a aula. Desculpa o falatório inicial, mas eu falei um pouco, é importante. Estou gostando de ver 34 alunos. Todos se identifiquem no chat, por favor. Tenho boas notícias. Eu vou contar um segredo para vocês, que em primeira mão, pouca gente sabe, o Podemos vai organizar uma Olimpíada e um trabalho olímpico com um município, com apoio oficial de uma prefeitura. Ah, é uma prefeitura de uma cidade grande? Olha, não, mas é uma cidade que tem uma universidade federal, é uma cidade que tem 5 vezes a população de Muzambinho. A prefeitura que vai apoiar o Podemos é a prefeitura de Alfenas. Nós vamos organizar com os alunos da rede municipal de Alfenas uma Olimpíada municipal. Essa Olimpíada Municipal que vai ser realizada vai ter apoio da prefeitura, vai ter prêmio, o Podemos vai organizar, a gente não vai ganhar nada com isso financeiramente, só que vai projetar o nosso nome, que o nosso nome vai aparecer como parceiro deles. Nessa primeira Olimpíada, só vai participar aluno da rede municipal, mas são 9 escolas da rede municipal, e os alunos, os melhores alunos, vão ser convidados para participar de um curso. Eu acho que vai trazer mais alunos para a gente. Então, acredito que a adesão da Prefeitura de Alfenas vai ser muito importante, tá? Alfenas é um município aqui da região, importante aqui na nossa região, tá? É um município que tem, acho que 80 mil habitantes. Ah, mas um município pequeno. Tudo bem, é um município pequeno, mas Muzambinho tem 20, entendeu? Então, para nós é muito importante ter uma universidade federal lá. Eu acho que é um jeito da gente projetar o nome do Podemos e conseguir mais coisas. Eu não podia falar porque ainda estava em negociação, agora que está tudo oficial, eles vão fazer uma Olimpíada Municipal. Então vocês vão ver que o Podemos vai organizar a OMALF, Olimpíada Municipal do município de Alfenas. Não tem inscrição, é só os alunos da rede municipal de Alfenas que participam, tá? Mas se vocês verem isso, eu nem vou ficar falando no grupo, eu não confundir os alunos, mas quero contar para vocês que estão aqui no curso, já é um primeiro passo para o Podemos começar a ganhar mais alunos, mais prestígio, para ter mais gente nos cursos presenciais aqui em Muzambinho. Eu acho que a gente consegue, talvez, trazer alunos de lá para vir fazer alguns cursos aqui. Vamos detectar talento, porque vai aplicar a prova desde os alunos do segundo ano até o aluno nono ano. Então, acho que é um caminho bom para o futuro do Podemos presencial. O Podemos online vai continuar, tá? Notícia para vocês. Amanhã eu vou dar aula lá do colégio, tá? Então amanhã eu vou estar lá no colégio. Não vai ter presencial para ninguém, é só online, mas amanhã eu vou estar lá no colégio. Amanhã a aula vai começar às 5h30, porque eu dou aula até às 5h20. Eu vou avisar isso certinho, tá? Tá, amanhã não tem jeito, vai ter que começar às 5h30. Ah, toda quinta vai ser assim? Não. Amanhã, porque eu tô ajeitando meus horários e tudo mais. Amanhã a aula começa às 5h30, tá? Na outra quinta, normal, e a gente vai conversando. Tá entendido que amanhã começa às 5h30 a aula? Certo? Então, beleza, preste muita atenção nisso, tá? Eu vou avisar. A gente vai perder meia horinha, mas isso faz parte, não tem importância. Estamos bem adiantados. No futuro, quando estiver chegando. Não, vai ser 5h30, João. Vai ser 5h30 amanhã. O que mais que eu tenho que falar? Tem mais coisa, mas a gente vai falando com o tempo, tá? Vamos lá. Vamos começar a estudar o seguinte. Eu não sei se eu faço a teoria primeiro. Vamos fazer a teoria primeiro? Veja.
Retas paralelas. De acordo? Retas paralelas. Sim. Agora eu vou passar uma reta cortando aqui. Quando eu passo uma reta cortando, eu digo que essa reta é transversal, tá? Pessoal, vamos distrair, não. Essa reta é transversal. Vamos focar agora aqui, depois eu falo mais entre entre uma frente e outra. Corta uma transversal. O que acontece em relação a esses dois ângulos aqui? O que acontece com esses dois ângulos aqui? Eles têm a mesma medida. Não, eles são iguais, vamos dizer. Iguais é o termo comum, é o termo popular. Na realidade, idêntico também não. Eles são congruentes. Quando duas coisas têm a mesma medida, ela é dita congruente. Não é qualquer mesma medida, tá? É uma mesma medida em geometria. Dois ângulos e dois lados, que tem dois segmentos retos, que têm a mesma medida, são ditos congruentes. Não é igual. Claro que a gente fala assim, quadrado é um quadrilátero com 4 lados e 4 ângulos iguais. Isso não está correto. É 4 ângulos e 4 lados congruentes. Porque igual é uma coisa em matemática, congruente é outra, tá certo? Igual, ó, só para dar um exemplo mais técnico. Ó, esse segmento aqui, AB, mede 9 centímetros, tá certo? Esse segmento mede 9 centímetros. Esse segmento CD também mede 9 centímetros. Eu posso dizer que a medida de AB é igual à medida de CD. Você concorda que a medida de AB é igual à medida de CD? Sim. A medida é igual. Agora, eu não estou falando de medida, eu estou falando do segmento. O segmento AB não é igual ao segmento CD. O segmento AB tem a mesma medida que o segmento CD. Então, eu digo que eles são congruentes. Não, AB é congruente e o símbolo de congruente é assim, tá? Tem gente que usa esse símbolo para aproximado, mas esse é o símbolo de congruente, tá? Eu uso para aproximado esse símbolo aqui. Mas tem livro e tem professor que usa esse, tá? Eu prefiro esse para não confundir com aproximadamente, tá? E esse símbolo aqui eu uso para congruente. Ah, pode usar? Não tá errado, tá? Usar. Sim, a Rita usa 3 tracinhos, também tá certo, tá? Mas o mais comum, o que é usado na universidade, inclusive nos livros da SBM, é isso aqui para congruente, isso para aproximadamente, tá? Então, assim, é mais recomendado. Para congruente, você pode usar os 3 tracinhos, mas é mais recomendado usar aproximadamente só assim, tá? Se o teu professor usar diferente, não vai corrigir ele, que ele não está errado de usar isso aqui, tá? Mas esse símbolo aqui é melhor para aproximadamente, porque você evita confundir com congruente, tá certo? Não, mas você vai ter vários ainda, tá? Então, veja. Então, esses aqui, vocês entenderam a diferença igual congruente. Mas vamos além disso. Se eu tenho uma transversal cortando e esses ângulos são congruentes, significa que elas são paralelas. Então, veja bem. Eu tenho duas retas aqui. Eu não sei se elas são paralelas. Eu passo uma transversal. Esses ângulos só vão ser congruentes se as retas forem paralelas, tá? Então, veja. Vamos chamar de alfa e beta. Alfa é igual a beta, eu tô falando de medida. Alfa e beta é medida. C e somente C, que a recíproca é verdadeira, R é paralelo a S. Entenderam isso que eu tô falando? Entendi. Então, quando que duas retas são paralelas? Quando eu passo uma transversal e os ângulos são iguais. Isso é condição de paralelismo. É condição necessária e condição suficiente. Tá? Eu ainda vou dar uma aula de lógica e vou explicar o que significa... Nesse curso, vou dar uma aula de lógica. Vou explicar o que é condição necessária e o que é condição suficiente. Isso não é uma coisa à toa, nem palavras aleatórias, são conceitos matemáticos. Tá? Condição necessária é que aquilo tem que ser
para caracterizar. Condição suficiente é que basta aquilo para caracterizar. Isso tem muito a ver com a setinha ser assim ou assim, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, que eu tenho que explicar para vocês o que é condicional, tá? Então, veja. Então, deu para entender quando que uma reta é paralela? Certo? Entendeu o paralelismo? Beleza. Vamos agora encher os 6 de palavrinhas novas. Palavrinhas novas. Vamos aprender novas palavrinhas. Oba! Hoje vamos aprender palavrinhas novas. Veja, vamos lá. Primeira palavrinha nova. Ângulos que estão na mesma posição. Esse daqui e esse daqui. Eu vou numerar esse de 1 e esse de 5. Por que 5? Porque eu quis. Eu vou numerar esse aqui de 2 e esse de 6. Vocês entenderam o que eu quis, mas não foi um querer muito à toa, não. Esse eu vou chamar de 3 e esse eu vou chamar de 7. E esse daqui eu vou chamar de 4 e esse daqui eu vou chamar de 8. Até agora, ok? Não. Ok? Ok. Os ângulos que têm a mesma cor, eu não vou fazer igual eu faço na escola, porque na escola é mais fácil trocar de pincel. O 1 e o 5. O 2 e o 6 estão da mesma cor. O 3 e o 7. O 4 e o 8 são ângulos correspondentes. Entendeu o que significa a palavra correspondente? Sim. Correspondente é que está na mesma posição em retas paralelas. Tem que tomar cuidado para usar palavras em matemática, porque, por exemplo, correspondente é uma palavra específica. Depois, por exemplo, tem homólogo, é uma outra coisa. Mas poderia, na vida real, correspondente, homólogo, é a mesma coisa. Só que na matemática é diferente. Não, ângulos correspondentes são congruentes, né? Ângulo correspondente é congruente. 1 é congruente ao 5, o 2 é congruente ao 6, o 3 é congruente ao 7, o 4 é congruente ao 8. Uma palavra correspondente significa estar na mesma posição. Eu posso ter um outro ângulo congruente a esse aqui fora. Ó. Esse aqui é congruente ao 1, entendeu? Eu achei que tinha a ver com a razão entre eles, sabe? Como assim? Tipo, o senhor colocou 1, no outro o senhor colocou 4, diferença de 4. No outro o senhor colocou 2, no outro colocou 6, diferença de 4, Mas entendeu? aí não é razão, tá? Aí não é razão. Sim. É diferença. Veja, razão, a gente vai falar de razão hoje, tá? Veja, Rita, o número podia ser qualquer coisa. Eu podia chamar o ângulo 1 de Joãozinho, o 2 de Mariazinha, o 3 de Juliette, o 4 de, sei lá, de Paraíba, o 6 de Nova Resende, o 5 de Gato da Paula, o 7 de Maiara e o 8 de La Casa de Papel. O nome não importa. Certo? Correspondente é o que está na mesma posição, Mariana. Ó, olha os da mesma cor. Eles são correspondentes. Ó. 1 corresponde ao 5, o 4 corresponde ao 8, o 2 corresponde ao 6 e o 3 corresponde ao 7. Entendeu o que é correspondente? Aham. Vamos desenhar eles aqui para ficar mais fácil. Vamos desenhar. Vamos fazer um monte de cruzeta. Então, esse é correspondente a esse. Esse é correspondente a esse. Esse é correspondente a esse. Parece que o símbolo não é igual. Não tenta. Então, muito cuidado em matemática em tentar ver o que parece, não sei se confunde. Ah, parece uma barata. Ela não fala, não preocupa com o que parece, tá? Preocupa com a ideia. Vocês ficam preocupando com o que parece, fica difícil. Tá? Igual ontem, eu desenhei um pentagrama, mandaram desenhar alguma coisa, parecia o Patrick, amigo do Bob, mas não era, tá? Agora vamos aprender outro nome aqui, tá? Eu vou fazer até outro desenho. Olha esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses ângulos aqui, esse daqui e esse daqui.
Eles estão do mesmo lado, não estão? Concorda que eles estão do mesmo lado? Sim. Esses dois aqui também estão do mesmo lado. Esse está do mesmo lado que esse. Esse está do mesmo lado que esse. Esses ângulos que estão do mesmo lado são chamados de colaterais. Que estão do mesmo lado. Nesse caso, são colaterais externos. Nesse caso, são colaterais internos. Deu para entender o que é colateral interno e colateral externo? Eu sim. Esses nomes a gente vai usar muito, tá? Ângulos colaterais internos, por exemplo, não são congruentes, nem externos. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Esse ângulo está aqui e esse está aqui. Esse está aqui. Eles estão de lados diferentes, não estão? Aqui também estão de lados diferentes. Então, os ângulos que estão de lados diferentes, a gente chama de alternos. É um dos nomes que a gente mais usa, esse aqui. Esses são alternos internos e esses são alternos externos. São muitas palavrinhas que a gente tem que saber, senão a gente não comunica em geometria. Quero só observar uma coisa. Vocês já viram o Z do Zorro? Os alternos internos estão dentro do Z do Zorro. Vai que o Zorro é disléxico e escreve assim. É tipo um zigue-zague, né? O Z do Zorro forma ângulos alternos internos. Isso vai ser importante daqui a pouco. Tá? Então, correspondente que está na mesma posição. Corresponde. Colateral, do mesmo lado. Alterno, de lados diferentes. Tá? Aí os professores, os alunos vão perguntar, mas e mais? Ora, tem outros nomes que não dependem de matéria nova. Por exemplo, esse daqui e esse estão do lado do outro, concorda? Concorda que estão do lado do outro? Sim, sim. Então, eles são suplementares. E não só suplementares. Eles, como estão do lado do outro, são suplementares adjacentes. Tá? Mas isso é nome velho. Tá? Tem 8 partes suplementares adjacentes aí. Esse está do lado desse, esse está do lado desse, esse 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 do lado desse e esse do lado desse. Tá? E um outro nome que também não é dessa matéria, que a gente já tinha visto, é quando eles estão assim, desse jeito. Como chama esses ângulos? Forma gravatinha borboleta, oposto pelo vértice. Tá? Então, veja. Eu tenho toda essa nomenclatura. Agora, vamos voltar para lá para perceber uma coisa. Você concorda que o ângulo 1 é congruente ao ângulo 5? Concorda comigo que o ângulo 1 é congruente ao ângulo 5, pelo que a gente falou? E o ângulo 3 é congruente ao ângulo 1, porque ele é oposto pelo vértice. Então, os 3 são congruentes entre si. E o 7 também é congruente entre si. Concorda que aqui eu tenho 4 ângulos todos congruentes? Concorda comigo? Eu posso fazer o mesmo raciocínio para mostrar que o 2, 4, o 6 e o 8 são congruentes. Agora, qual que é a relação entre a medida desses aqui? Qual a relação entre a medida desses aqui? A medida do 1 e a medida do 2? Que as medidas são todas iguais. Qual a relação que tem a medida do 1 com a medida do 2? Que eu posso falar delas? Desse em relação a esse. Eu tenho só 2 medidas diferentes. O que é a relação que eles têm, pessoal? Um ângulo que está na frente do outro. É o quê? Complementam? 360? 180 graus. 180. Toda reta forma um ângulo de 180 graus. Exatamente, Lucas. Se eu somar os dois, forma um ângulo de 180. Então, esses ângulos aqui são suplementares. Então, todos os ângulos ou são suplementares
ou são... O 6 e o 5 ou- também são. tem vários, né? 1, o 2, 1 e o 4, 1 e o 6, 1 e o 8. 5 e 2, 5 e 4, 5, 6, 5 e 8. 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6, 3 e 8. 7 e 2, 7, 4, 7, 6, 7, 8. São todos suplementares. Então, os ângulos aqui ou são suplementares ou são congruentes. Não tem outra alternativa. Pode falar, Lucas. Esse ângulo amarelo, ou melhor, quando passou a transversal, os ângulos ficaram, digamos que são congruentes, né? Oposto que nem você explicou. Aí é porque tá na mesma inclinação, a reta, aí por isso são iguais. É uma característica do paralelismo. É o que eu estava explicando aqui. Retas só são paralelas se esse ângulo for igual, tá? Isso está mais na definição do que é uma reta paralela. Uma reta paralela só é paralela a outra se esses ângulos forem iguais. Senão ela não é paralela, certo? É Certo. claro que é isso que você falou. Elas têm a mesma, a reta tem a mesma inclinação. Se é uma reta, não poderia passar por paralelos e ter uma inclinação diferente, certo? Agora, vamos para uma questão. Ângulos correspondentes são congruentes, concorda? Concorda que ângulos congruentes são correspondentes? A correspondentes são congruentes? E ângulos colaterais? Eles são congruentes? Esse é congruente a esse? Esse é Sim. congruente a esse? Pessoal, não responde no chute, não. Esse é congruente a esse? Pessoal, não é possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, professor, não é congruente, não. Pessoal, é claro que não é. Só entender o que eu acabei de explicar aqui em cima. Não são Por conta congruentes. que é do outro lado, é como O se fosse correspondente é embaixo do esse outro e lado. esse aqui. É do outro lado. Então, o que eles são? Eles não são congruentes. Ângulos colaterais são o quê? Colaterais internos e externos. Eles são o quê? Ângulos que juntos formam 180 graus. Então, e isso chama o quê? Acabei de falar. Suplementares. Não. Suplementares. Então, ângulos colaterais são suplementares. Ângulos correspondentes são congruentes. Certo? E ângulos alternos internos e alternos externos são o quê? O que esse ângulo é? Congruente. São congruentes. Então, ângulos alternos são congruentes. E aí, tem uma coisa que os professores de macete de cursinho falam, a regra do Z. Essa pontinha do Z é sempre igual a essa pontinha do Z. Por que que isso vale? Porque esses ângulos são alternos internos. Então, a regra do Z, que diz que os ângulos são iguais, é por causa que eles são alternos internos. Pode falar, Ana Clara. Professor, como o senhor estava escrevendo, falando sobre o outro, que o outro não é congruente, por que esse é? Porque os dois não estão, vamos dizer, se igualando. Mas por que é congruente? Eu não entendi, não. Por causa dessa explicação que eu fiz aqui. Ó, esses 4 ângulos são congruentes. O 1, o 3, o 5 e o 7. Ó. 1, o 3, o 5 e o 7. O 3 é oposto pelo vértice do 1, né? E o 7 é correspondente. Então, a explicação que eu fiz aqui foi para mostrar que era congruente. Lembra que eu coloquei que o 1 é congruente ao 5, porque estão na mesma posição. Sim. Aí o 3 é congruente ao 5, porque é congruente ao 1, porque ele é alterno, ele é oposto pelo vértice. Então, ele é congruente aos dois. Como o 3 é congruente ao 7, é todo mundo congruente. E o mesmo raciocínio aqui para baixo. Então, eu tenho só 2 ângulos. Esses 4 aqui são congruentes entre si, esses são congruentes entre si, e os de cima são suplementares para os de baixo. Entendi. Obrigado. Certo? Essa explicação depois, se você conseguir assistir o vídeo. Eu estou muito atrasado na plataforma, tá, pessoal? Eu quero ver se eu boto em dia, mas essa semana eu não consigo. Eu estou muito atrasado com algumas coisas. Eu vou botar em dia depois lá. Tá? Tem 2 semanas que não tem questionário e as aulas de semana passada eu ainda não postei na plataforma. Mas logo vai ficar tudo em dia. Tá certo? Então,
E agora? Beleza? Então, a gente pode falar que... Vamos começar a fazer exercício, tá? Bom, antes de fazer exercício, antes de fazer exercício dessa matéria, vamos começar aqui. Pode falar, João. Ô, professor, ainda a gente não vai chegar na parte do seno, cosseno e tangente nesse conteúdo, né? Não, hoje não. Nesse curso, acho que demora ainda um mês, mais ou menos, para chegar nesse assunto. Acho que um pouco mais. Acho que seno, cosseno, tangente, devo falar lá em novembro com eles, nesse curso. Bom, mas vamos lá. Tá vendo esse exercício? Não tem nada a ver com o que eu estava falando, mas eu vou me introduzir isso aqui. Como é que eu calculo o valor de x e de y aqui? Esse ângulo é o que desse? Opostos pelo É o oposto. Então, eles são congruentes. igual. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. E aí, dá essa equação, você resolve ela. 3x igual a 60 mais 15, 75. Tá vendo como a equação aparece bastante? X igual a 25. Tá certo? Às vezes, cai num sistema de equação. A gente já aprendeu isso. Tá? E aqui? O que eu posso falar desse ângulo em relação a esse? Que eles são suplementares. É 180 menos 60, que é Eles são 120. suplementares. Então, y mais 60 é 180, y igual a 120. Vocês estão vendo? Eu estou falando de geometria e está usando equação. Equação é básico, fundamental no aprendizado de matemática. Sem saber equação, não adianta tentar fazer mais nada para frente, tá? Ok? Deu para entender isso aqui? Às vezes vai dar um sistema de equação, tá? Eu não vou ficar fazendo muito, ó, o outro é igualzinho, não vou fazer, tá? E agora? O que eu posso falar a relação desses dois ângulos? Que a soma deles dois dá um ângulo de 90 graus. Eles são complementares. A soma deles dá 90 graus. Não precisa pôr a bolinha aqui na equação, mas eu estou colocando. Então, 3x mais x é igual a 90, mais 5 menos 15, 4x igual a 80, x igual a 20. Tá certo? Tem que tomar cuidado que às vezes manda calcular o ângulo. Se mandar calcular o ângulo, aqui é 20 mais 15, 35. E aqui é 3 vezes 20, 60, menos 5, 55. Tá? Às vezes manda calcular o ângulo. Tomem cuidado. E às vezes tem um monte de outros detalhes aqui que vocês têm que observar. É só pensar. Tá bom? Deu para entender isso aqui? Será que a Paula não veio de novo? Cuidando dos 89 gatos dessas aí, Paula. Alguém manda mensagem lá para Paula para ver o que aconteceu? Pra você ver que eu preocupo com os meus alunos. O Felipe Anthony, sem vergonha, não veio também, né? Falei com ele tantas vezes. Então, vamos lá. A soma desses dois ângulos aqui é 180, concorda? Uhum. Então, 4x é igual a 180 menos 20. 4x igual a 160. X é igual a 40. Fácil, concorda? Concordo. Fácil. Eu tive que puxar a orelha de uns alunos do César, amigo do Cauã. Agora a Paula, complicado, né? Vamos lá. E agora? Probleminhas. O dobro da medida de um ângulo é igual a C de 30. Quanto mede esse ângulo? Não precisa fazer equação, mas vamos fazer. Ó, 2x igual a 130 dividido por 2. É, 65. 130 dividido por 2, só que eu quero fazer equação aqui, tá? 65. Então, resposta mede 65 graus. Vamos passar para um mais difícil? Tá, vamos pegar um... Aqui. Esse tipo de problema é raro, mas pode aparecer. Mas provas mais tradicionais aparecem desse jeito. Ó. Calcular o ângulo que diminuído de 20 é igual ao triplo de seu suplemento. Entenderam? Vamos lá. Qual que é o suplemento de um ângulo? 180 menos o ângulo. Concorda? Tá certo? Então, calcular o ângulo. X. Isso aqui cai muito em prova tradicional. Calcular o ângulo. Diminuído de 20 graus.
é igual ao triplo de seu suplemento. Tem que pôr triplo entre parênteses. Pode falar, Gustavo. Por que suplemento é 180 menos x? O que é o suplemento de um ângulo? É os 180 graus do ângulo. Não. O que é o suplemento do ângulo? Você É o sabe ângulo que que somado com ele encontramos 180. é 180 que falta. O suplemento é o que falta para 180, Ah, entendi. certo? Certo, O entendi. suplemento de um ângulo é o quanto falta para esse ângulo virar 180. O que é complemento? Falta para virar 90. Tá? Entendi. Tem replemento também, que é 360, mas é uma extravagância. Obrigado. Tá? Professor, Oi. o senhor tinha falado que ia falar sobre o de mais de 360 graus. Não, falei que ia falar hoje não. Isso aí Falou, não? é congruência de arcos, é mais complicado. Porque, tá? Então, passei o 3x primeiro mesmo, 540, mas eu falo sim, mas agora eu não consigo falar não, porque é bem complicado. Só, Gabriel, Leonardo, só para você entender, por exemplo, 380 graus é a mesma coisa que 20 graus, só que é uma volta a mais. São arcos congruentes. Também é congruente ao arco, por exemplo, de menos 340 graus, tá? Não vou falar disso agora, não. Isso é congruência de arco. É bem complicadinho. Não é complicado também, não dá para você deduzir, mas... Tá? Então, 4x igual a 560. X é igual, muito obrigado, Mariana, sua fofa. 140. Não tem ninguém da Paraíba aí, não, né? Se tiver, me dá um alô. Tá? Não é complicado também, não. Ó, olha aqui, tá? A medida do ângulo mais a metade da medida do seu complemento. O que é complemento em linguagem de x? É o 90 menos x. Seria o 90 mais x, na verdade, o complemento. Não, menos x. Ah, seria menos x mesmo. Menos. Porque é o que falta para chegar em 90. Aí é a metade do complemento, Guilherme. Então você também está certo. Tem que pôr a metade. Então, a medida de um ângulo, x, mas a metade do seu complemento. Olha como a equação é importante. É igual a 75. Vocês estão sentindo como a equação é importante? Como é que faz o problema desse sem equação? Senta e chora. Dá para fazer. Não, dá. Só que você vai gastar o quê? Meia hora. Não. Meia hora não, mas você vai gastar muito mais tempo do que sabendo a equação. Imagina, aí eu faço por raciocínio. Pessoal, não tem essa fazer por raciocínio. Não dá tempo. Aí você não termina a prova. Sabe? Eu fiz a prova da Estolimpíada como professor. É a mesma questionário que o aluno. De 10, acertei, obviamente, as 10. Eu fiz em 35 minutos. Tem professor que falou que em 3 horas não conseguiu fazer, 2 horas, não sei. Ai, foi muito pouco tempo, não deu para fazer. Fiz em 45 minutos, como é que não deu para fazer? Acertei todas. Claro que dá. E eu não fiz, eu fiz ainda falando para os alunos, não perde o prazo, não fiz correndo. Mas é porque os caras ficam tentando fazer por raciocínio. Se você tentar fazer por raciocínio, você tá perdido. Eu falei um negócio para um menino que é certo. Saber por raciocínio e não saber a matéria é ser mau aluno, certo? Aí eu sei fazer no raciocínio e não sei a matéria, então você é um mau aluno. A escola só serve para você aprender a fazer usando a técnica, não o raciocínio. Raciocínio para que serve a escola? Não precisa fazer escola. Vai fazer sudoku. Vai fazer sudoku. Se é esperto, é inteligente e quer desenvolver o raciocínio, faz sudoku. Tá? Não fica... O bom aluno não é o que tem bom raciocínio. O aluno que tem raciocínio, o aluno tem raciocínio e não estuda é o pior aluno que tem, porque ele desperdiça o potencial dele. A escola é para ensinar conteúdo. Raciocínio, bota o cara para jogar joguinho de videogame, Tetris, entendeu? Manda ele jogar xadrez, entendeu? Manda ele fazer palavra cruzada. Não tem sentido.
O bom aluno tem que estudar. É bom de raciocínio, então precisa estudar mais que os outros para desenvolver. A escola só serve para isso. Dá para fazer esse raciocínio? Dá. Eu não sei que jeito, mas dá. Achei reduzir um denominador comum. Aí tudo que não for x eu passo para o segundo membro. 2x menos x. Então alguém tinha falado 120. Não, 60, né? Ok? Uau. Deu para entender? Deu. Imagine se o Neymar... Eu tô falando, quando eu falo Neymar, é porque ele é bom de bola. Não interessa se ele é sonegador de imposto, tudo. Então, pelo amor de Deus, isso nunca me interessa quando eu tô falando de uma qualidade de habilidade. O Neymar é bom jogador, ninguém duvida disso. Se ele fosse só bom e não treinasse, não dominasse as técnicas, ele não seria bom jogador. O cara é muito bom em futebol, mas não treinou, então não é bom. Que às vezes você pega uma pessoa aí na rua, ela é, sabe, igual a Raíssa Leal, fadinha. Os caras viram e falaram: essa menina é muito boa, vamos treinar ela? Aí começaram a treinar e ela virou campeã, tá? Olha esse tipo de questão. Qual é o suplemento de 45 graus e 30 minutos? Como que eu faço? Suplemento de 45 graus e 30 minutos. Bom, o que é 45 graus e 30 minutos? Isso não sei. Assim, É 1 grau, é dividido em 60 minutos. Então, se você... Igual 1h30, né? 1h30. Você escreve 1 grau e 30 minutos. Minuto é uma divisão do grau. Tá? Então, daria até para pensar que quanto que falta 180 horas para 45 horas. O suplemento é que falta para quanto? 180, concorda? Eu vou fazer 180 menos 45 e 30. Entenderam isso que eu essa conta armada aqui? Entenderam, pessoal? Não entenderam a armação da conta? Professor, poderia colocar 45,5? Pode, mas pode, tá? Só que calma. Pergunta boa que o João fez. Pode pôr 45,5? Pode, tá? Mas o problema é que 30 é fácil colocar para 0,5. Mas e se fosse um número mais tipo 23? Seria difícil você transformar em decimal. Dá, tá? Bom, o que eu faço? Eu não consigo fazer 180, aqui é 0, né? Que é 0. Eu não consigo subtrair, porque 0 não tira 30. Então eu peço emprestado. Mas quando você pede emprestado, aqui eu peço emprestado 1 grau. Então aqui fica 179 e aqui fica 60. Entenderam como que eu peço emprestado? Eu pedi 1 grau emprestado. É igual conta de mais, só conta de mais você pede 10 emprestado, né? Você tá lá para subtrair 15 de 19. 5 não tira 9, então você pede emprestado 10 daqui. Então aqui fica 15. Ali eu pedi emprestado, só que ali a base é 60, né? Então, 60 menos 30, 30. 179 menos 45, 134. Tá? Ok? Claro que eu poderia fazer 180 menos 45,5, ia dar 134,5. E 134,5 é grau, né? Grau. 134 graus e meio é 134 graus e 30 minutos. Tá certo, tá? Você nunca tinha visto isso, Rita? Mas você vai ser medalhista de ouro do OBMEP, Rita. Tava pensando nisso. Espero que seja. Se você não for, eu vou ficar mais triste do que você. Certo? Então vamos lá. Mas é engraçado, que isso aqui eles põem no currículo lá no 6º ano. Eu dei aula no colégio da Polícia Militar. E eles usavam a apostila do Koch.
Lá em Passos. Passos. Engraçado que os alunos que eu dava aula, os alunos mais novos que eu dava aula lá, hoje estão no 9º ano. Não, no 1º ano de ensino médio. No Postilho do Coque. Ué. Postilho do Coque, escola normal. Escola regular. No 6º ano. Na Postilho Objetivo também tem no 6º ano. Eu dei aula na Postilho do Objetivo e do Coque, tem no 6º. Eu dei aula em mais algum lugar? Dei aula no Positivo. Do Positivo não tem, não. Positivo acho que é no 8º. Mas no do Coque tem. E no Objetivo é no 6º. Ué. Então vamos lá. 90, eu vou pegar emprestado aqui, vai ficar 89. E aqui fica 60. Agora ficou fácil. 60 menos 50, 10. 89 menos 82, 7. Operação com unidade de medida. Olha, a Laura lembra. Certo? Ok? Então, pode ter segundos também, tá? Eu não era esse não era o objetivo da aula de hoje, mas vamos lá. 52 graus, 15 minutos. Vou pôr um bem difícil aqui, tá? Pode falar, João. Não, eu ia perguntar isso sobre os segundos mesmo. Então, vou pôr um mais difícil, tá? Podia colocar o mais fácil, mas vamos lá. Olha, 37 não tira 48, então eu peso o emprestado. Então aqui vai ficar 14 e aqui vai ficar 97. Porque quando eu pego em 1 minuto emprestado, 1 minuto 60 segundos. Tá certo? Deu para entender? O que eu fiz? Sim. Coloquei o emprestado. 97 menos 48 dá 49. 14 não tira 52, então pego emprestado 60 daqui. Aqui fica 61, aqui fica 74. 74 menos 52, 4 menos 2, 2, 7 menos 5, 2, 22. 10 graus. Tá? Igual fazer conta com 1 hora, minuto, segundo. Tá? Mesma coisa. Olha esse exercício aqui. Esse exercício eu não vou fazer. Não gostei dele, de uma coisa ali. Achei horrível. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Que equação que eu faço para resolver isso aqui? 2x menos 20 mais x mais 10 igual a 110. Exatamente, doutora Rita. Então, 3x igual a 110 menos 10, 100. É isso? 110 menos 10, 100. Mais 20, 120. Chato. Se fosse 100, era mais legal. Certo? Só uma pergunta. Vamos supor que a conta ficasse assim. 3x igual a 100. Qual que seria a resposta? 3x igual a 100 graus. Certo. O Guilherme colocou uma coisa que é correta. 33,3333. Tá. Agora põe isso em graus e minutos. Quanto que fica? Em grau e minuto. Eu quero em grau e minuto. Não. Sem pensar em fração geratriz. Só raciocinando. 33 graus e o quê? Pessoal, 0,3333. Tá, me responde. 0,333 horas é quantos minutos? Quantos minutos é isso aqui? Quantos minutos é 0,333? 33 minutos? 33 minutos, não. Se 0,5 é 30? Ué, é 1/3 de hora, não é? E quanto que é 1/3 de hora? 20 minutos. Isso é uma coisa que vocês têm que saber de cor. 0,33333 horas é 20 minutos. 0,66666 horas é 40 minutos. Isso tem que saber de cor. É igual a 0,25 horas é 15 minutos. 0,75 horas é 45 minutos. Vocês não fazem problema de regra de 3 que cai nos concursos se não souber tudo isso aqui de cor.
Então, isso aqui é 33 graus e 20 minutos. Certo? Ah, mas e se der uma coisa assim? Ó, 54,823 minutos. Como é que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa. 54 graus. Espera aqui. Aí, deu aquele 8 ali, alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Pegar a minha calculadorinha e vamos lá. Vocês não deixam passar nesse assunto das 6h30, tá, pessoal? Se der 6h30, vocês mandam, me avisa para eu mudar de assunto, porque senão vai ficar atrasado. Então, isso aqui dá, ó, 0,823 vezes 60 é igual a 49,38. Tá certo? Deu para entender o que eu fiz? Então, isso aqui é 54 e 49. Mas eu quero aquele 38. Então, 0,38 vezes 60 segundos. Então, 0,38 vezes... Pera, apertei errado aqui. 0,38 vezes 60, 22,8. Agora não dá, né? Não tem mais que segundo. Então, dá isso aqui. Certo? Se fosse 54,823 horas, era 54 horas, 49 minutos, 22,8 segundos. Pode falar quem levantou a mão. Eu ia perguntar se primeiro 60 ali se multiplicou por 60 graus ou seria minutos ali? Não, primeiro? minutos. Primeiro minuto, depois segundo. Grau você não multiplica, isso aqui já é quantidade de graus. Sabe onde isso é muito usado? Coordenada geográfica. Vocês já olharam a coordenada geográfica de vocês? Onde vocês estão? Vamos lá. Sim. Eu vou ver se eu consigo aqui. Eu acho que já fiz isso em alguma aula. Foi nesse curso que eu fiz? Não, professor. Não foi, não. Acho que foi, sim. Não foi? Foi? Acho que foi. Foi, sim. Pessoal, vou precisar de uma força de vocês. Eu tô abrir um bloco de notas, fazer um negócio para vocês fazer o Olimpimate Júnior. Pelo amor de Deus. Eu preciso... Eu vou colocar coordenada geográfica de Muzambinho. Muzambinho é a capital do Podemos, né? Onde é a nossa sede. Muzambinho. Cidade do Bruno Fuentes, do Guilherme, da Laura Maltaroli. Tem mais gente de Muzambinho aí? O Cauã. Ontem eu voltei a dar aula presencial, pessoal. Ontem foi o primeiro dia que eu dei aula presencial. E Renan! Claro, tem o Renan. Não esqueci de você não, Renan. Deve ter mais gente. Ontem eu voltei a dar aula presencial. E quem estava na aula ontem viu que o ambiente, o meu fundo estava diferente. Não era essa janela, essas bagunças. Era um lugar mais bagunçado um pouco. Que é uma sala de aula que virou depósito. Sala de aula, sala dos professores, que virou depósito de merenda na pandemia. Depósito de merenda. Só que aí eu coloquei só a parte bonita. Amanhã vocês vão me ver que eu vou estar lá. Olha aqui. Olha as coordenadas geográficas de Muzambinho. Olha, não sei se vocês veem. Olha a latitude de Muzambinho. 21 graus, 22 minutos e 6 segundos. Entenderam que essa é a latitude? Acontece que tem um outro jeito que eles falam a latitude. As coordenadas GPS. Vamos ver se é clicar aqui. Será que posso clicar? Vai ter preparação para a terceira fase do OBI e semana que vem provavelmente já começa a preparação da OBMEP. Olha aqui, ó, a coordenada de Muzambinho. Olha que legal. Olha aqui, grau, minuto, segundo. Tá vendo? Olha que legal. 38, 43 e ao segundo. Depois de segundo tem a vírgula. Só que como está em inglês é o ponto. Agora, olha aqui. Olha, perfeito. Olha esse site. Olha aí. Graus decimal e grau minuto segundo. Vocês estão enxergando? Aqui, ó. Onde está o mouse? Olha lá. 38, 7, 2, 2, 5, 2, 4. Olha, então vamos anotar isso aqui e depois voltar para ver se vai dar 38, 43 e 20. Para vocês verem como é importante. Eu estou falando assim de coordenada GPS. GPS é uma coisa moderna. Até inspirei uma questão aqui para o Olimpimate, tá? Adorei isso.
38, vamos lá, 38, 7, 2, 2, 2, 5, 2, 4. 38, 7, 2, 2, 2, 5, 2, 4. Vamos transformar isso. 38 graus. Pelo amor de Deus, faz um limp mate, pessoal. Gasta tanto tempo fazer o limp mate. O que mais está me desgastando. Aí eu vou pegar 0, 7, 2, 2, 2, 5, 2, 4 vezes 60. Então, olha o que eu estou fazendo. 7, 2, 2, 2, 5, 2, 4 vezes 60 deu 43,335,144. Então, 43 minutos. Agora eu vou pegar 0,335144 vezes 60. Vai dar 20,10864. Olha isso aqui, ó. 38, 43, 20. Vamos lá. 38, 43, 20. Viu que perfeito o negócio aqui? De coordenada geográfica? Isso é geografia. Coordenada geográfica. Certo? Maria Manoele vai e vai ter para a Olimpíada Pernambucana também, tá? E para Cajazeira. Tem para tudo, só que tem que ter aluno, senão eu vou ter que suspender porque eu não dou conta de ficar dando aula para quase ninguém, tá? Aqui. E a equação daqui? Vamos montar só a equação, porque senão não vai dar tempo. Qual a equação dessa bagaça aqui? Qual que é? Três x mais 10 mais 144 menos 4x mais 4x mais 4 mais 5x mais 4 mais 54 igual a quanto? 360 graus. 360. Certo? Aí tem que resolver isso, não vou fazer, tá? Tô passando meio correndo, porque eu quero ir para o que interessa. Nossa, passou um negócio na minha cabeça aqui. O que era mesmo? Deixa eu voltar, porque eu esqueci. Não sei te falar, Renan. Esqueci, eu tava pensando uma coisa. Não, ele tá falando do IF de Muzambinho. O Renan deve seguir, sim. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui é legal. Como é que eu acho esse valor de x aqui? Como é que eu acho o valor de x? Daqui a pouco eu passo a falar para você. Professor, Oi. os ângulos dos lados é igual a 64. Hã? Então, seria os ângulos dos lados. Ah, esse, você tá falando esse aqui, né? Isso. Esse é congruente a esse, porque tem um tracinho para indicar que é congruente. Então, aqui é 32. Mas como é que eu acho o x ali em cima? Por conta que a gente sabe que o de cima desse 32 também é igual a 32, por causa que Quem garante são, que esse é são 32? opostos. Por conta que são retas opostas. Oposto pelo vértice. Se cruzando. E o que mais? Aí é só fazer 180 menos 64 que a gente acha x. Mas por que 180 e esse aqui? Peraí. Quanto que mede esse? Qual? Esse aqui que eu tô... 32 também. 32 para você também. Ué. Por conta que é oposto pelo vértice. Sim, aí 32 mais 32, 64. Então, aqui é 180 menos 64, que é 116. Certo. Tá certo. Nada a questionar. Só que tem um jeito mais fácil, quem sabe? Jeito que sai em 1 segundo. Que é 32, né? Sabendo dessas informações, a gente pode passar o X por outro lado e fazer? Pode. Esse aqui é oposto pelo vértice, não é? Então, beleza.
180 menos 64. Ok? Mas essa seria a forma mais rápida de fazer? Ué, porque ele achou esse e esse aqui, né? Então, duas contas a menos. Claro que é bem simples, mas aqui você tem um passo a menos. Nossa, pessoal, tinha uma coisa para falar para vocês e sumiu da minha cabeça. Uma raiva quando isso acontece. Vamos lá, e agora? E agora? Quanto que vale o M? Quanto vale o N? Quanto que vale o R? Quanto que vale o M? É esse M aqui. Isso aqui um dia nem sei M. 42. Claro, só se as setas forem paralelas, né? Senão, não. E quanto que vale o N? 42, 180 menos 42? Exatamente. 180. Você queria falar, João? Eu não esqueci de te passar a palavra. Eu ia perguntar quando tem mais de uma. Tipo, tem X e Y, como que a gente faz, mas já Aí é o caso dessa. monta um sistema. Eu não sei se vai ter, mas aqui. E o R, vale quanto? 138 menos 180? Ah, dá para fazer 188 menos 180, mas não precisa. Ele Vale corresponde 42. 42. Certo? É meio zoado, eu aproveitei coisa velha aqui, ó, que é igualzinho, mas bem editado. Vamos lá. Aqui eu não coloquei, tá mal escrito, tem que dizer que R é paralelo a U. Tá, vamos lá. Vamos calcular os valores aqui. Por onde que eu começo aqui? Por onde que Que eu começo? 120 menos 20 é igual a Y, então Y é igual a 100. Quem garante? Por conta que eles são opostos. São opostos? Sim, professor, eles não são paralelos. Sim, mas oposto que chama? Oposto a 120 é esse, ó. Só esse. Que é oposto. Sim, por causa que eles são congruentes. Mas por que eles são congruentes? Você está Porque falando eles que são 120 é congruente a esse daqui e você está certo. Mas por que eles são congruentes? Por quê? Quem sabe me falar? Falei na aula de hoje. Aquela regrinha do Z lá? Mas por quê? Como é que chama a regrinha do Z? Porque eles são alternos? Exatamente. Y mais 20 é igual a 120, pois eles são alternos externos. Você não pode fazer sem saber, pelo menos intuitivamente, isso, Leonardo. Eu sei que você sabe, só que eu quero, numa prova de Olimpíada, você tem que escrever. Então, Y é igual a 100. E X? Quanto que vale X? Quanto que vale X? X também é igual a 100. Por quê? Por conta que eles são opostos, o Y e o X. Oposto pelo vértice. Então, quando fazer esse exercício, saibam o porquê. Tá? E treine o exercício. Tem um outro jeito também de fazer. Você quer 120? Você concorda que aqui é 60? Então, aqui também é 60. Então, se eu somar esses três aqui, y mais 20 mais 60, é 180. Eu chego na conclusão que y é igual a 100 e x é igual a 100. É outra maneira que eu posso fazer. Tá? Nota que tem outras também. Certo? Ok? Alguma dúvida a respeito disso aqui? Ou tudo certinho? Lembrei que eu precisava falar para vocês. Vocês sabem que eu não falei na outra aula, eu sei que eu estou atrasado nessa aula aqui, mas eu preciso falar isso. Supõe que eu fiz aqui o planisfério. O que é o planisfério? O que significa essa palavra? Planisfério. O que vocês acham? Tá, vamos supor, só para zoar um pouco, que a Terra é redonda, tá? Vamos fazer de conta. Eu sei que é redonda, mas mesmo que você não concorde, faz de conta. Não é plano, professor? Então, faz de conta que a Terra é coisa. O que é planisfério?
É a representação do globo terrestre no plano? Sim. Você sabe que é fácil representar um cubo no plano, né? Para representar um cubo no plano, belezinha. Fecho isso aí, virou um cubo, concorda? Concorda que isso aqui é planificação de um cubo? Sim. Eu posso planificar, por exemplo, uma pirâmide triangular. Eu posso simplificar até um cone. Cilindro, que é mais fácil. Cilindro. Agora, é impossível planificar uma esfera. Não tem jeito. Tá? Então, como não tem jeito de planificar uma esfera, a gente vai fazer uma planificação mais ou menos aqui. Como é que chama esse eixo, os eixos horizontais que a gente põe na Terra? Como é que chama esses eixos horizontais aqui? Não chama trópico, não, pessoal. São paralelos. Ah, esses chamam paralelos. E como chama os eixos horizontais? Meridianos. Meridianos. Pessoal, coisa do séries iniciais, tá? Terceiro ano do ensino fundamental. Paralelo e meridiano, tá? Só que eu tenho um eixo X e um eixo Y. Esse eixo X, como é que ele chama? Abscissa. Mas no planisfério, qual é o nome dele? O Equador? Linha do Equador. Equador. E qual é o meridiano que é considerado o eixo? Greenwich. Meridiano de Greenwich. Tem um outro aqui que é chamada linha internacional da data, tá? Que ele acaba aqui e a linha internacional da data tá aqui, tá? Então esse aqui é o meridiano de Greenwich. Eu não sei como é que escreve, tá? Quando você coloca as coordenadas no meridiano de Greenwich, isso aqui chama latitude. E quando você coloca no Equador, chama longitude. Você concorda que quando eu planifico uma esfera, eu escolhi que daqui até aqui tem 360 graus? Você concorda que daqui até aqui tem 360 graus? Uma volta inteira. Só que você concorda que os paralelos do Polo Sul ao Polo Norte, se eu chegar aqui, eu não vou sair aqui, concorda? Concorda que se eu estiver no Polo Norte, eu não saio no Polo Sul? Mas se eu estiver aqui, eu saio aqui. Mas se eu estiver no Polo Norte, não saio no Polo Sul. Se eu subir aqui, eu vou sair aqui, concorda? Se eu subir aqui, eu vou sair aqui? Sim. Por isso que a Antártida parece tão grande no mapa. Então, aqui eu tenho só 180 graus. Então, como é que eu faço coordenada geográfica? As coordenadas aqui para cima é de 0 até 90. E aqui para baixo também é de 0 até 90. E aqui é até 180. Entenderam por que uma é 180 e outra é 90? Porque uma é 360 graus e a outra é 180. Então, aqui é de 0 a 180 para cá e 0 a 180 para cá. Só que em lugar de menos, eu ponho o seguinte. Quando é para frente, eu ponho que é leste. Quando é para trás, oeste. Pode ser E também. Tem lugar que põe E. Oeste, às vezes põe W para dizer que é inglês. E aqui é norte e aqui é sul. Tá? Então é a mesma coisa que a coordenada, mais e menos, só que é desse jeito. É o mesmo plano. Só que eu queria que vocês entendessem por que é 90 e por que é 180. Tá? Entenderam por que é 90 e 180 na coordenada? Não tem como planificar uma esfera, é impossível, tá? Bom, vamos voltar para cá. Voltar para a matéria. Eu precisava falar isso porque não ficou claro outra aula. E agora? Esse ângulo é o que desse? Qual que é o grau de parentesco desse ângulo com esse? O que eles são? Opostos pelo vértice? Não, não são. Não, o 4x e o x mais 51, não é? Não. Não são opostos pelo vértice, não. Ó, veja. Ó, vou marcar o oposto pelo vértice, Sabrina. Esse é o oposto pelo vértice desse. Esse é o oposto pelo vértice desse. Um não é oposto pelo vértice do outro.
Eles são alternos. Alternos o quê? Alternos o quê que eles são? Internas. É a regra do Z. Eles são alternos internos. Então, não, Gustavo. Não são complementares. Suplementares. São congruentes. Então, 4x menos x igual a 51. 3x é igual a 51. Uma boa ideia. Então, x é igual a 51 sobre 3, 17. Certo? Essa conta é muito importante saber de cor. 51 dividido por 3 igual a 17. Tá? Eu vou... tinha um professor que falava para os alunos assim, pelo amor de Deus, não comentem, a não ser kkkk. Eles falavam assim, 51 lembrava o Lula, que gostava da cachaça 51, e 17 lembrava o Bolsonaro. Então, 51 dividido por 3, 17. Então, era a piada que o professor usava na sala para os alunos decorar isso aqui, que é muito... Outra que vocês precisam decorar. Quanto que é 7 vezes 13? Quanto que é 7 vezes 13? 91. São duas contas muito importantes de decorar, que aparece muito. 3 vezes 17, que é 51. 7 vezes 13, que é 91, que são contas que não estão em nenhuma outra tabuada, só nessas tabuadas, tá? Vai falar, mas tem outras, por exemplo, 11 vezes 7. Mas 11 vezes 7 todo mundo sabe que é 77, tá? Esses aqui são produtos de número primo, então, importante, senão vocês vão pensar que 91 é primo. E aqui, o que esse ângulo é desse? O que esse ângulo é desse? Não vão falar que eles são congruentes, que eu sei. O que eles são? Qual o grau de parentesco que esse tem desse? Alterno o quê? Alterno Externo. externo? Então, eles são congruentes. 2x mais 30 é 150. Então, 2x é igual a 120. X é igual a 60, porque eles são alternos externos. Ok? Deu para entender? Na dúvida, aqui é 2x mais 30, então aqui também é 2x mais 30. Agora sim, Sabrina, eles são opostos pelo vértice e dá para calcular. E esses? Esse é o que desse? Esse é o que desse? Fudeu, né? Não tem... Eles são suplementares, tipo, por causa que o 2x mais o x menos 30 graus dão 180. Sim, todas os pares de ângulos num feixe de paralelas ou são suplementares ou são congruentes. Mas a posição relativa deles nunca vai ser isso. Esse não tem nome em relação àquele. Você tem que fazer alguma transformação. Se aqui é 2x, aqui também é 2x. Agora eu tenho dois ângulos suplementares adjacentes e eu posso fazer a conta. Então, esse daqui não tem posição relativa, não tem um nome para esses aqui. Tá? Então, veja. Posição relativa nunca é suplementar ou congruente. Isso é o que eles são. Posição relativa é alterno interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo, correspondente, oposto pelo vértice, ou suplementar adjacente, que é o caso desses dois aqui. Então, 3x igual a 150, x igual a 50. Nossa, eu tô com calor. Eu tô imaginando eu dando mais 4 horas e meia de aula nesse calor. Eu já tô suado, sabe? Otávio, Oi. naquela lá é 50? Ué. Não. 70. Muito obrigado. Só errei pra você. Pode falar, Marina. Pode falar. Só errei pra você que estava prestando atenção. Só errei para ver se você estava prestando atenção. Tá. Então vamos lá. O que o y mais 10 é do 2x? Sim, é congruente. Mas qual a posição relativa que eles têm? Y mais 10 e 2x. O que eles são? O que esse ângulo
é desse ângulo aqui? Congruente. Não, pessoal, acabei de falar que é congruente, não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber a posição relativa. Congruente suplementar nunca é posição relativa. Pode ser suplementar adjacente, isso é uma posição relativa. Agora, congruente suplementar não é. Paternos. Eu gostei do nome, mas não tem esse nome paterno aqui, não. Tá? É o quê? Correspondentes. 2xy mais 10 são correspondentes. Certo? E o que o y mais 10 e o 3x mais 20 são um do outro? E esse é desse. Y mais 10 oposto pelo vértice. Então, são congruentes também. Professor, os colaterais são quais mesmo? Que eu acabei esquecendo. Colateral é que está do mesmo lado assim. Ó. Esse é colateral externo. E esses dois que eu estou fazendo aqui são colaterais internos. Tá? Não pode usar o símbolo assim, né? Porque é só colateral que está do mesmo lado. É bom fazer depois exercício que vai estar na plataforma. Pessoal, 2 semanas que eu não coloco exercício na plataforma. Eu não dei conta, tá? Quero ver se esse final de semana eu boto em ordem. Semana que vem não vai ter aula presencial, então... Tá, então deu um sistema, não deu? O que eu tenho que fazer agora? Você me perguntou, João? Eis aí. O que eu tenho que fazer? Eu posso organizar, né? Passar x e y para um lado e os números para o outro. Não, mas o que é isso aqui? Sistema. É um sistema. Então vamos resolver ele. Bom, vamos organizar a bagunça aqui. 2x menos y igual a 10. Passo 3x primeiro membro. Menos 3x mais y. Passo 10 para outro membro. Menos 30. Sistema, aí resolve. Menos x igual a menos 20. Então, x é 20. Tá vendo como o sistema é importante? Nossa, Otávio, mas não é aula de ângulo? Por que apareceu o sistema? Pois é. Então, sistema é coisa básica em matemática. Ah, mas eu não sei na escola. Tem escola que não está ensinando essas coisas mínimas. Tá? Então, y é coisa igual... básica. Ok? Deu para entender isso? Ok. Por isso que a matéria de matemática você não pode estudar e esquecer semana que vem. Tá? Então, o sistema é uma coisa mínima. Entendeu? Sistema é o básico do básico do básico do básico do básico. Entendeu? Se você tiver aqui... Não tem como não ensinar sistema. Entendeu? Não é um assunto extra, entendeu? Não é um assunto assim... Volume da calota esférica. Não é o produto dos termos da PG. Não é um assunto como Teorema d'Alembert, que é um assunto que você pode até não ensinar, ou aritmética modular. Não é uma coisa básica. E aqui? O que esse ângulo é desse? Eu não vou resolver, não. Só quero saber o que esse ângulo é desse. O que esse ângulo é desse aqui? Congruente? Pessoal, congruente e suplementar não é posição relativa. Eles são congruentes, mas não é isso que eu estou perguntando. Eles são correspondentes. Alguém falou paralelo. Por favor, paralelo é reta. Esse ângulo é correspondente desse, tá? Aí, paralelo não, né, meu Deus? Não, paralelo é coisa. Mas não é, pelo amor de Deus, quando eu falo a pessoa fala congruente, eu tenho vontade de chorar. Porque eu sei que é congruente. É congruente. Mas tá, vamos lá. E agora? Olha que legal esse. Que esse ângulo é desse. É congruente, mas que mais? Qual a posição relativa? Que 50 é do x? Alterna o quê? Internos. É, alterna interno. Olha o z aqui. Então, x é igual a 50. E o que o y é do 60? Que o y é do 60? Internos e internos Então, também. y é igual a 60. Agora, o z é só fazer a conta. 50 mais 60 mais z é igual a 180. Então, z é 70. Tá certo?
que aqui é uma reta, né? Então, deu para entender essa questão? Vou precisar da bandeira da Itália. Italiana. E agora? O que o Z é do 40? É congruente, mas o que mais? Alternos, internos. Alterno. Alternos internos. E o que o Y é do Z? O que o Y é do Z? Alternos externos? Alterno interno também. Ah, é verdade. Só que eu sei que eles são iguais. Agora eu tenho que calcular. Aqui é uma reta. Então, y mais 20 mais 40 é igual a 180. Ah, dá para calcular usando triângulo? Também dá, tá? Só que eu não estou usando triângulo aqui, mas por triângulo também dá. Dá para usar o teorema do ângulo externo aqui, tá? Só que não estou fazendo isso. Não dá para usar o teorema do ângulo externo, mas dá para usar o triângulo. Então, y igual a 120, portanto, z igual a 120. Certo? Certo. Olha esse daqui. Mesma coisa, tá? Olha aqui, ó. O B e o 55 são o quê? Alterno interno. Então, B é 55. O A e o C é só ver o que falta para 180 aqui. Olha esse. Nossa, eu preciso falar uma coisa. Olha esse aqui, tem duas retas. Quanto que vale o alfa? Aqui eles não são nada um do outro. Quanto que vale o alfa? Aqui vale 70, aqui também, certo? Então concordo que a alfa é 110? Sim. Não, então, ainda não dei aula de triângulo. Agora, esse ângulo aqui e esse são congruentes, né? Porque ali mede 20, aqui também. Aqui mede 20. Eu preciso fazer um exercício aqui, senão eu não consigo terminar essa aula. Tá passando a época. Ó, olha esse aqui. Como é que eu vou calcular esse y aqui? O x não tem segredo. O x vale 130. Não vamos perder tempo. Como é que eu acho o y? Quem tem ideia? Isso é o que mais cai em vestibular e Olimpíada. Questão assim. Parece que não tem nada a ver com o que eu ensinei, né? Eu simplesmente passo uma reta imaginária paralela a R e a S. Eu vou pôr uma reta T aqui, de forma que R é paralela a S, que é paralela a T. Os três são paralelos entre si. Certo? Entenderam o que eu fiz ali? Essa reta imaginária? Uhum. Reta eu posso traçar no lugar que eu quiser, sempre. Tá? Então, se aqui mede 50, quanto que mede aqui? Que mede 50, quanto que mede aqui? Esse é correspondente desse, né? Então, quanto que mede esse pedaço aqui? Obviamente 50, é ângulo correspondente. E aqui mede 38. Quanto que mede aqui, então? Tá certo? Então, y é igual a 50 mais 38, 88. Entenderam isso? Entendi. Tem um truque que eles ensinam só na OBMAP, não ensinam na escola, que é o seguinte. Ó, isso daqui, eles chamam de ponta. Ponta. Aqui a ponta mede 50 e aqui a ponta mede 38. Isso aqui eles chamam de bico. O que eles falam? A soma das pontas é igual à soma dos bicos. Tá? Então, eles colocam assim, ó. Faz um zigue-zague assim. Eles provam, e dá para provar, não vou conseguir fazer isso nessa aula. Se eu pegar essa ponta, tanto faz o que é ponta, o que é bico, tá? Essa ponta,
essa ponta, mais essa ponta. Essa soma é a mesma que esse bico, mais esse bico, mais esse bico. Tá certo? Teorema de bicos e pontas. É um nome meio ridículo, mas... Olha aqui, vamos fazer esse para entender. O que você não entendeu? A soma dos azuis é igual a soma dos vermelhos, né? A soma do que tem em vermelho, que é para um lado, é igual a soma do azul, que é para o outro. Vamos lá. Olha essa questão aqui. Vamos fazer do jeito certo, tá? Faça uma reta paralela T. Se aqui é 40, concorda que aqui também é 40? Sim, porque tem que Concorda? ser iguais. Que eles são congruentes, porque são alterno interno. Esse daqui é 112 menos 40, né? Porque eu tirei 40 de 112. Esse aqui é 62. Então, você concorda que aqui também é 62? Concorda? Professor, é 72 ou 62? 11 menos 4 é 72. Só errei para ver se você estava prestando atenção. Tá? Ou a gente 72. a gente também poderia usar a teoria dos bicos, né? Seria bem mais fácil. Poderia. 40 mais x, que são os bicos ou as pontas, tanto faz, igual a 112. Então, x é igual a 72. Deu para entender? Conseguiram entender? Concordo, Guilherme. Sim. Pessoal, eu vou... Olha, esse aqui, mesma coisa, ó. 3A mais 2A igual a 100? Não. Igual a 260. Se usar o teorema de bico e ponta, tá vendo? Porque aqui seria um bico, aqui um bico, e o outro bico tem que ser do outro lado. Então, 3α mais 2α é igual a 260. Cuidado para não pôr igual a 100. Então, 5α é igual a 260, alfa é igual a 52. Tá certo? Tem os exercícios. Olha esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Depois vai ter na plataforma, eu vou pôr esses. Vocês vão se divertir lá na plataforma. Tá vendo? Tem uns... Ah, e outra coisa. Olimpimate cai muito exercício assim. Olha esse aqui, ó. Por bicos é facinho, né? 60 mais 70 é igual a x mais 30. 60 mais 70 igual a x mais 30. Tá bom? Vamos mudar de assunto que eu preciso começar a falar de razão. Pessoal, vou começar a falar de razão. Vou só parar e interromper. Sabe o que vocês não me avisaram? Lembra a aula que eu dei para o torneio Meninos da Matemática? Eu não interrompi a gravação entre uma aula e outra. E aí eu não sei o que eu vou fazer. Alguém